E o grande assunto da semana volta a ser Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública de Bolsonaro, que está preso e que pode delatar Bolsonaro a qualquer momento. Foram encontrados documentos que comprovam ou dão indícios fortes, de que Anderson Torres foi o direto responsável por aquele movimento de bloqueio das rodovias no Nordeste. Busca lá na sua memória, na eleição passada do presidente Lula, segundo turno, quando o Bolsonaro acionou o desespero máximo. Eu vim aqui em pânico contar para você que a sabotagem mais covarde já aplicada nas histórias da democracia estava em curso a mando de Bolsonaro. Que era o quê? Blitz, polícias federais por todas as rodovias do Nordeste, que era onde o Lula tinha mais votos, tentavam, de forma sorrateira e disfarçada, na verdade, impedir que os eleitores de Lula chegassem até as urnas, Isso foi uma ação que foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal e mesmo assim no ato de insubordinação e crime previsto em lei com pena de prisão, Anderson Torres estaria por trás das ordens que fizeram com que a Polícia Federal interditasse essas rodovias. Os documentos apontam que o Anderson Torres tinha um mapa, veja a gravidade da situação. Ele tinha um mapa de quais cidades do Nordeste teriam mais proporção de voto para Lula, para que ele pudesse agir cirurgicamente nas rodovias que dessem menor prejuízo para Bolsonaro e maior prejuízo para Lula. Sim, foi esse o nível de covardia. Com toda essa situação se fechando e Anderson Torres, delegado da polícia, sabendo que a situação está feia, aumenta as chances de ele resolver fazer uma delação premiada. Não esquecendo que depois de supostamente ser o mandante desse crime, Anderson Torres foi para o comando da Polícia Militar, da Segurança Pública no Distrito Federal e supostamente também foi determinante para uma armação, a tentativa de golpe de derrubada dos poderes no dia 8 de janeiro. Então Anderson Torres está bem complicado, pode ser que ele faça a delação, mas de todo modo tem outra notícia bem complicada para essa galera aqui, que é essa aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes já enviou a perícia da minuta golpista, aquela que foi encontrada com Anderson Torres, que previa a substituição do TSE por um ministério do governo Bolsonaro, o golpe durante as eleições para fechar o TSE. Aquela minuta foi enviada para fazer parte das ações contra Bolsonaro no TSE. Então veja, são linhas diferentes de atuação. Aqui eu mostrei para você, é criminal e inclui a minuta, porque a minuta foi encontrada na casa do Anderson Torres. Mas na linha eleitoral, o processo do Bolsonaro também vai receber esse documento, já foi anexado. E começa, inclusive, uma coisa curiosa aqui, ó. O TSE está tentando entender como será a cassação de Bolsonaro frente à saída iminente do ministro Ricardo Lewandowski, que vai sair por aposentadoria por idade. Então, saindo, deixando essa cadeira, provavelmente entra o ministro, se não me engano, o ministro bolsonarista, que pode votar a favor de Bolsonaro, mas tudo indica que, mesmo assim, a cassação de Bolsonaro seja uma certeza, vista a farta abundância de provas, e aí, para além dessas que eu já dei aqui agora, provas de que ele tentou sabotar as eleições, como, por exemplo, a live golpista, em que revelava informações sigilosas da Polícia Federal, que é um crime à parte, e atacava e lançava dúvidas sobre as urnas sem apresentar prova nenhuma. Aquela palestra que ele fez chamando embaixadores de fora para escutar uma ladainha, lançando desconfiança inválida sobre as urnas, e vários outros ataques às eleições que o Bolsonaro promoveu. Então eu vou trazer para você detalhes dessa notícia, inclusive para o caso do crime das joias, do contrabando e do suposto recebimento de propina, que Mauro Cid provavelmente vai relatar à PF que foi o Bolsonaro mandante desse crime aqui também. Então a situação começa a se fechar, tá? Já vai dando seu like, a sua inscrição, seu comentário sobre a opinião, e aí eu vou trazer maiores detalhes sobre cada uma delas rapidinho. Acompanhe a gente lá no Prêmio iBest, A corrida é permanente, maratona. Se você puder ajudar votando todo dia para que o canal seja escolhido como o fronte de batalha mais aguerrido desse combate, vá lá no link fixado, acesse a
página do iBest e vote. Você pode votar todo dia no canal que você gosta e melhor ainda, você pode votar 3 vezes todo dia num canal que você não gosta. Então tem vários bolsonarentos concorrendo e você pode ajudar a desclassificar eles também. Veja só, é prazer dobrado, né? PF investiga interferência de Anderson Torres no segundo turno das eleições. Tá aí, ó. A Polícia Federal investiga uma viagem do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, à Bahia, na véspera do segundo turno das eleições presidenciais de 2022. A viagem, à época, foi justificada para reforçar a atuação das polícias federais no combate a crimes eleitorais, como compra de votos. No entanto, há suspeita de que Anderson Torres tenha viajado para pressionar a PF a barrar eleitores na região onde Lula, candidato do PT, tinha mais votos. Foi o que eu expliquei para você na introdução. A ideia era falar assim, onde é que se eu pegar e tirar essa cidade aqui, dá mais lucro pro Bolsonaro e mais prejuízo pro Lula. Então eles armavam barreiras, dificultavam para tentar impedir as pessoas de chegar até as urnas. De novo, é crime. Sem agenda prévia, o Anderson Torres foi para a Bahia, acompanhado do diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes, na época, e lá no local ele orientou a superintendente da Polícia da Bahia, o superintendente, Leandro Almeida, para coibir, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, crimes eleitorais. A presença de Torres causou surpresa dentro da PF e foi vista como uma pressão do governo de Jair Bolsonaro para interferir no processo eleitoral. Após o encontro, uma equipe de Anderson Torres enviou uma lista de cidades onde os policiais deveriam atuar. A lista foi elaborada pela delegada Marília Ferreira Alencar, diretora de inteligência do Ministério da Justiça na época. O documento trazia os locais onde o candidato do PT tinha sido mais votado no primeiro turno das eleições. Então veja, pegaram o local onde o Lula tinha mais votos e falaram assim, tá tendo crime eleitoral lá, vai lá e faz uma blitz. E dificultaram ou impediram o acesso dos eleitores até as urnas. Isso aí vai pesar muito contra o Anderson Torres, especialmente o encontro desse documento que detalhava o plano que foi executado. E ele era o comandante-geral das polícias federais. Agora, virando para a minuta golpista encontrada com o próprio Anderson Torres, você tem aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes envia a perícia da minuta golpista ao TSE e o corregedor do TSE incluiu o documento na ação contra Bolsonaro. A perícia foi feita pela Polícia Federal no documento que, como ficou conhecido, minuta do golpe, encontrado na casa do Anderson Torres e, como eu disse a você, foi incluída no processo. O material foi enviado pelo ministro Xandão, do STF, ao corredor-geral eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. O exame pericial foi feito durante as investigações sobre a relatoria do Xandão no STF, que miravam os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Uma minuta de um decreto de estado de defesa do TSE foi apreendido na casa do Anderson Torres durante a operação da PF. Então, só para reprisar aqui, eles não estavam conseguindo fazer o TSE roubar para o Bolsonaro, nem levar adiante essas denúncias estapafúrdias de fraude das urnas eletrônicas que o Bolsonaro não gostava, que eram as que tinham menos votos para eles. Se você não pode fazer o TSE derrubar as urnas, o que você derruba? O TSE. Então foi encontrado prontinho na casa do Anderson Torres um documento que supostamente teria legalidade, porque não tem, determinando como, quando e onde ocorreria essa operação, que desmantelaria de forma militar, com um revólver, com um tanque, com um fuzil, o TSE, e instalaria um grupo, né, de defesa, de estado de defesa, que iria comandar as eleições. O Bolsonaro seria, assim, portanto, o chefe, o responsável pelo controle das eleições. E aqui, como eu te falei, a questão da saída do ministro Lewandowski também no TSE, porque vai sair dos dois. O TSE ensaia a dança das cadeiras para condenar Bolsonaro mesmo sem Lewandowski. Mesmo com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski anunciada para o próximo dia 11, já agora, o TSE mantém a tendência de condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro em processo sobre supostas ilegalidades cometidas nas eleições do ano passado. No tribunal, o voto de Lewandowski é contabilizado como favorável à condenação de Bolsonaro, o que facilitaria a formação da maioria contra ele. Embora a tramitação das 16 ações de Bolsonaro seja rápida, não haverá, infelizmente, tempo suficiente para acabar antes do dia 11, que é o dia que o ministro sai.
quem vai ocupar o seu lugar é o Cássio Nunes, que tem tomado decisões do STF favoráveis a Bolsonaro, porque foi o ministro terrivelmente evangélico nomeado por Bolsonaro e assim tem se mantido fiel a ponto de nem mesmo bater palma nas reuniões e nas posses do Lula de pirraça. Ainda assim, segundo a matéria, a chance de ser mantida a maioria pela condenação do Bolsonaro. Nos bastidores, a expectativa é de que o ministro Xandão, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves votem contra o Bolsonaro, enquanto Nunes Marques, Raul Araújo estariam no time oposto defendendo o Jabuti Chifrudo. A dúvida paira sobre os dois outros ministros integrantes do TSE, que seriam Sérgio Banhos e Carlos Hordak, representantes da advocacia na corte. Lembrando que o segundo mandato de um desses caras aí, que não se sabe como votará, o tal do Banhos, se encerra agora em maio. E isso dá margem para o Lula indicar um novo ministro. Pode ser que o Lula escolha bem dessa vez, tá ok? Então essa é a situação do Bolsonaro no TSE, mas também tem a questão das joias para fechar a matéria para você. A matéria trazida aqui pelo Estadão diz: em depoimento à Polícia Federal, o tenente-coronel Patrick do Zorra, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, vai dizer às autoridades que foi Bolsonaro quem determinou, na última semana do ano passado, que ele tomasse as medidas necessárias para tentar tirar as joias lá da Receita Federal em Guarulhos. O depoimento está marcado para o próximo dia 5, mesma data prevista para o depoimento de Bolsonaro. Então veja aí, meu amigo, que todo esse trabalho não foi necessariamente em vão. A justiça não é veloz como a gente precisa, mas a forca está apontada para o Bolsonaro em todas as vias, em todas as estradas pelas quais ele pode tentar escapar. Você deve, na minha opinião, continuar na pressão e seguir acompanhando os canais de esquerda para que você seja informado do dia, da data e da hora em que este mandrião sofrer judicialmente as primeiras retaliações por seus crimes. A justiça sendo feita. Se inscreva, senta o dedo like, compartilhe o vídeo, vota na gente no Prêmio iBest. Vai ser uma longa encheção de saco, porque eu acho que o negócio só encerra dia 7 do mês que vem, né? Mas vamos ver se eu vou ter paciência de encher o saco de vocês até lá. Mas de todo jeito, muito obrigado. Vamos tentar votar, vamos tentar vencer. Se não, vencer a direita. Muito obrigado, um abraço, até mais. Fui.